Olá pessoal, sou Edivaldo Martins, sou instrutor de trânsito. Vou tratar de um assunto hoje peculiar que pouca gente trata na internet, ou os manuais não são satisfatórios na explicação. Vou trazer os exemplos, vou trazer um reforço, vou trazer as origens, a lógica e as origens do manual de engenharia de trânsito para a gente entender esse negócio. Vamos lá! Eu vou falar sobre as regras de preferência, que são 3 as básicas. Uma rodovia não é regra da direita. Uma via de trânsito rápido não é regra da direita. Uma rotatória não é regra da direita. Uma via arterial não é preferência da direita, né? Como saber da preferência quando ainda a autoridade não identificou as regras, né? Não colocou placas ainda, não está identificado, não houve interferência da autoridade, apenas uma previsão legal prevista no código. Para citar um pouquinho de lógica, e tudo tem a sua lógica, né? Principalmente as leis de trânsito são todas baseadas em lógica. O primeiro veículo chegou aqui em 1901, trazido por Santos Dumont, e ele não dirigiu, vendeu para o irmão dele dirigiu, porque a pretensão dele era mais alta, né? Ele queria voar, né? Não queria dirigir. Mas aí começou os primeiros carros. Esse carro que chegou aqui no Brasil, trazido da França, gerou ciumeira, uma ciumeira boa. Ainda bem que teve essa inveja, que as pessoas tinham capacidade de trazer um carro, mas ninguém nunca passou disso. Quando ele trouxe o primeiro, começou uma enxurrada de carro. De modo que em 2005 havia uma frota de carro enorme na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, e não tinha lei. Daí, onde eu paro meu carro? Onde eu quiser. Qual é a rua que eu entro? Onde eu couber o carro. Em que sentido? Para lá ou para cá? Do lado que eu achar melhor. Ela é mão única ou mão dupla? Quando não tem nada de lei previndo, qualquer rua é duplo sentido. Essa é a lógica. Se tiver um sentido, a rua de sentido único, é porque a autoridade interferiu. Lembrem disso. Isso daí é o que nós vamos usar para entender a regra de preferência de rodovias, tá? Então, vamos ver aí. Se a autoridade não interferiu, ela é de mão dupla. Ela é de 2 fluxos. Ela é duplo sentido. No artigo 29 do CTB, ele está dizendo o seguinte: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes regras. Primeiro, a circulação far-se-á pelo lado direito, vamos falar depois. Segundo, o condutor deverá guardar distância segura, tal. Isso daí é outra regra, né? Isso aí já é direção defensiva. E o terceiro, é aqui que nós vamos falar. Artigo 29, inciso 3º. Ele tem 3 letras, que é o que traz 3 regras que eu vou falar. No inciso 3º fala o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, está no termo geral, se cruzem, né? Ou é eu cruzando na frente de alguém, alguém cruzando na minha frente, ou os dois se cruzando, né? Vale lembrar que cruzar é passar na frente de uma pessoa de um lado para o outro, tá? E que não existe cruz de 3 pontas. Vamos prestar atenção nisso, que senão não consegue entender. Então, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Quem? A letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
Ela quem? Vamos analisar aí, em língua portuguesa, que está gerando uma confusão na internet. Proveniente. Vamos no dicionário. Que vem. Proveniente é que vem. Então, se tem uma rua, sentido único, que vem da rodovia, aquele que está circulando por ela. Não estou falando da rodovia. A rodovia é uma referência, tá? Eu estou falando de um fluxo que sai da rodovia. Então eu não estou falando de rodovia. Não é preferência de rodovia. É preferência de um fluxo que sai da rodovia. Começamos já a entender essa situação, que eu vou explicar agora as formas que eu consegui entender, os motivos que eu consegui entender para chegar nessa situação, né? Um deles, né? Proveniente de rodovia, que vem. Então, utilizando um pouco de lógica aqui, que poucos brasileiros usam essa coisa chamada lógica, né? A gente vê as coisas tudo a grosso modo, né? Mas eu estou aqui vendo detalhe para entender. Eu estou destrinchando, que nem René Descartes. Desmonta o problema, estuda e monta de novo. Aí você entendeu. Por que esse fluxo que sai da rodovia tem a preferência? Porque rodovia não pode ser travada. Não pode ser interferida. Imagina você passar na primeira faixa de uma rodovia, aguardando uma fila de carros sair, certo? A primeira fila é para carreta, a primeira fila é para ônibus, a primeira fila é pra... Eles não param. A 80 por hora? Não dá para fazer isso. Então, tira essa possibilidade. Tá saindo da rodovia, tem direito de sair. Lembra quando eu falei da lógica? Que se uma via for construída e não for estabelecida se ela é ou não de sentido único, ela já é de sentido duplo. A lógica já faz isso entender. Já faz a gente entender isso daí. No caso de um único fluxo, ser proveniente de rodovia, significa que a autoridade já interferiu. Ali já tem uma interferência. Então, essa regra aqui, ela não vale para motorista. Praticamente não vale. Ela pode até servir para o perito avaliar a culpa de um acidente no cruzamento. Mas essa via aqui, ela saindo de rodovia, ela tem a preferência até o final. Ela tem a preferência, não é a rodovia. A preferência de rodovia é outra coisa. Aliás, rodovia não se fala de preferência. Rodovia tem as mesmas características de via de trânsito rápido, tipo a Marginal Pinheiro em São Paulo, né? Ela não pode ser interferida. Ela não pode sofrer interrupções. Nela não pode ter lombada, não pode ter cruzamento, não pode ninguém sair de uma garagem e entrar nela. Não existe uma rua que entra direto nela. Então, saiu uma via da rodovia, o próximo cruzamento, a preferência da via que sai da rodovia. Como que o motorista vai identificar isso aí se não tiver placa? Nem dá. Essa é uma regra para engenheiro. E, como eu falei antes da lógica, que se é de sentido único, é porque alguém já interferiu. Então, o engenheiro vai pegar uma rua que vai sair da rodovia de mão única, ele já vai colocar as preferências nela para ser livre até o final. Por quê? Se tiver uma rua e ninguém interferiu nela ainda, ela é de duplo sentido. Não entra nessa regra. Digamos que tem uma ruazinha de terra chegando na rodovia, né? Uma estrada chegando na rodovia, né? A autoridade não interferiu ainda. Ela é de mão dupla. Não entra nesse caso aqui, tá? Porque aqui está falando de sentido único. E sentido único é porque o engenheiro já interferiu. Ele vai fazer uma rua de sentido único, certo? Então, ela vai ter que ter a preferência até o final. Essa regra é para engenheiro. Agora, no caso de... Por que ele fala só de sentido único? Porque se for de sentido duplo, lá está Deus dará. Quem entra lá que se vira. É porque essa rodovia não é perigosa, ainda passa um carro uma vez por outra, de manhã ou de tarde, então está lá ainda tranquila, sem necessidade da interferência de uma autoridade. É segura ainda.
Então é possível que tenha uma rua de terra que entra na rodovia. Mas a partir do momento que ela é construída como rodovia e já tem intensidade de fluxo, não é mais permitido. E se tiver em algum lugar, é porque a autoridade está tratando os acidentes com descaso. Mas não existe uma rodovia movimentada com uma rua entrando diretamente nela. Ele tem que entrar numa faixa só dele, que nas rodovias, nas regras de trânsito, é chamada de faixa de aceleração, quando você entra. E quando você sai, uma faixa de desaceleração, ou seja, você sai da rodovia na velocidade que você está. Essa faixa é só para quem vai sair, aí você reduz a velocidade, porque quem transita na rodovia passa direto. Agora vamos para a letra B. A letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Se você vê numa rotatória no trânsito, alguém parando dentro da rotatória, já presuma como foi que ele conseguiu a habilitação. Porque essa regra aqui é básica de ensino em CFC. Eu tenho certeza que quem passa por o curso lá onde eu estou falando, não passa sem saber dessa regra. Não passa, porque ela é elementar, né? E ela está nos manuais, logo no começo da apostila. Agora aqui a letra B, a última regra. Essa tá gerando confusão, e muita confusão. E basta a língua portuguesa falar demais casos, aí ninguém já sabe que tipo de caso é esse. Mas esse daqui eu vou ser um pouco mais criterioso. Então vamos aqui. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. De todos esses desenhos aqui que eu coloquei, formato de via, em desenho de vias, tem um deles aqui que é um pouco diferente dos demais. Ele se chama bifurcação em Y. Essa bifurcação em Y é muito difícil de ser definida, né? A pessoa vê na rua o desenho, pensa que é uma bifurcação, e não é. Existe regra para se definir uma bifurcação em Y. Quais são essas regras aí, né? Não vou falar que eu sou um sabidão que sei tudo, né? Não sei, né? O manual é muito complexo, né? Mas eu tenho um norte muito bom sobre isso daí que eu quero passar. Bifurcação em Y pode ser, inclusive, quando se tem uma interseção em T, ou seja, você está indo numa via e lá na frente tem uma que passa, sendo que você não vai passar para o outro lado. É uma interseção em T. Essa interseção em T pode ser considerada uma bifurcação em Y se essa curvatura da via que vem na frente, que não necessariamente seja reta, né? Se essa via que passa na frente tiver uma curvatura inferior a 120 graus, ela é considerada uma interseção em T. Se ela tiver uma curvatura acima de 120 graus, ou seja, mais fechada, aí, mesmo que seja a mesma via, ela é uma bifurcação em Y. Mas todas são assim? Não. Isso é uma regra para o engenheiro sinalizar. Assim como eu falei que todo caminho, toda estrada e toda rua e toda avenida, toda rodovia, se ela não for definida nada, se a autoridade de trânsito não interferiu, ela já é por origem de dois fluxos. Isso daí é uma regra básica, isso aí é uma lógica. Se não tem uma placa proibindo, ou não tem uma previsão legal dizendo que aquele lugar é proibido estacionar, ele é permitido. Daí se conclui que essa bifurcação em Y, ela só pode ser uma bifurcação se a autoridade ver as regras técnicas ali como um Y, ou seja, um formato de Y com uma inclinação de menor que 120 graus. Como é que ele vai definir, pelo próprio nome, como eu já disse, que é bifurcação, significa que se tiver sentidos opostos, não é
não pode ser uma bifurcação em Y. Ela só é bifurcação em Y se o mesmo sentido que está indo for dividido. Então fica difícil de dizer que este desenho aqui que eu falei, aqui ó, esse que tem o Y aí no meio, aqui ele não é uma bifurcação em Y. Ele é uma via que não tem sinalização nenhuma, porque é o que estou falando aqui, quando não tem interferência da autoridade. Tá? Então aqui tem três exemplos aqui, para a gente ver como a autoridade vai fazer uma interseção em T, uma bifurcação em Y, e na situação. São esses desenhos aqui. Inclusive esses dois da lateral aí, do lado esquerdo, eu tirei do manual de sinalização. E essa bifurcação em Y aí, se tiver interferência da autoridade, ele vai dividir os fluxos. Portanto, bifurcação em Y, a gente já vê que ela só existe quando a autoridade faz. A autoridade chegou lá, vou fazer uma bifurcação em Y. É aí que está a diferença de entendimento de quando é bifurcação ou não. A lei fala a preferência de proveniente de rodovia e fala também de rotatória e fala nos demais casos. Esses demais casos, eu peguei alguns exemplos aqui para a gente ver e ter uma noção do que é esses demais casos. Que são esses aqui, ó. Aí eu peguei 4 exemplos, um cruzamento, um desenho que seria uma bifurcação em Y, mas não é ainda, ou seja, isso aí tem fluxo vindo de todos os lados, esse Y aí. Esse Y invertido, que antigamente no código antigo tinha esse desenho que era chamado de, quando a autoridade fosse fazer, ele fazia como congruência, né? Mas isso aí nada mais é do que inverter a posição para dizer onde está o motorista, né? E nesse último aí eu coloquei uma via preferencial, já definida pela autoridade, e as outras aí, atravessado outras 3 pontas, seguem a regra dos demais casos, ou seja, da direita. Portanto, gente, eu estou colocando em detalhe isso daí, porque a gente acaba sendo confuso aí por informações insuficientes, informações sem uma certa, sem indicar as origens, sem indicar as regras, sem indicar as previsões, sem indicar a lógica, aí acaba sendo difícil de entender. Aí está todos os detalhes desse cruzamento para a gente entender quando vem da direita. Mas eu tenho um conselho muito bom para quem chega numa via, conselho não, é até uma regra de direção, para quando você chegar no cruzamento, não tem sinalização nenhuma, e agora, vou parar e pensar em todos esses detalhes? Não, pense no detalhe primordial, é aquele que quando você vai chegar na interseção, uma das possibilidades de você bater é na porta do condutor. Essa regra de acidente, porque no cruzamento, por exemplo, numa interseção qualquer, seja ela esses desenhos aí que eu passei, se tiver alguém cruzando, ele pode tanto eu passar na frente dele e ele bater na minha lateral, ou ele passar na minha frente e eu bater na lateral dele, certo? Essas duas possibilidades que ocorrem em um cruzamento, em uma interseção, não só cruzamento, quando a gente perceber que esse acidente você vai, exatamente uma das possibilidades é essa de você bater na porta do motorista, a preferência é dele. No caso de via preferencial, eu vou tratar em outro vídeo, porque precisa de mais detalhe.